Olá, nação azulina! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Chaves Remista Cast. Primeiro episódio a gente conversou com o goleiro Vinícius e hoje a gente vai mudar um pouco a pauta aqui. A gente vai trazer alguém da comunicação esportiva do Pará, uma lenda inclusive aqui, que eu sou muito fã e é uma grande inspiração para mim. Antes de mais nada, já peço que você deixe o teu like, se inscreva no canal, compartilhe com os seus amigos. Lembrando também que estamos no Spotify. Nosso podcast está na plataforma de áudio Spotify. E também siga o Chaves Remista nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. E compartilhe sempre os nossos conteúdos. Outro recado aqui é o da Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado. Futebol nacional, internacional e muito mais, com a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. Então, acesse o primeiro comentário fixado e faça a sua profecia. Bom, sem mais delongas, Matoso, seja bem-vindo, meu amigo. Uma grande honra bater esse papo contigo. E eu queria te perguntar, como é que começou a tua história no jornalismo esportivo do Pará e que até hoje inspira muita gente, como eu aqui, a continuar esse processo de falar sobre o futebol paraense, né, que está passando por um momento delicado. A dupla Repá mais uma vez decepcionou, mas é um trabalho desde a base. A gente vai chegar até nesse assunto, nesse episódio. Mas o que te inspirou, Matoso? Você veio de uma época em que o futebol paraense era super vencedor. Bem-vindo. Um abraço, Chaves Remista. Isso. Aliás, eu comecei entrevistando o Chaves Remista. Por que Chaves Remista? Tá certo, bacana. Eu poderia dizer que a minha inspiração ela veio exatamente bem da infância, né? Mas eu não pensava em ser cronista esportivo. Eu pensava em ser jogador de futebol, né? Legal. E colecionava as figurinhas, colecionava os jornais. O papai sempre comprava muito jornal e era muito comum nas primeiras... Eu nem cumprimentei o pessoal que fala de educação, né? Pessoal, um abraço aí. Lembrando, estamos diretamente da produtora Reis, hein? Grande produtora aqui então, no bairro do Marco. Como eu abri os programas, minha gente do esporte, né? Então, assim, o bem remoto mesmo foi por aí. Então, a gente ouviu o rádio, as transmissões esportivas pelo rádio. O papai comprava os jornais da época, né? Tipo Folha do Norte, tinha a Folha Vespertina, anotando aí a memória, porque a memória ela vai. Tinha a Folha Vespertina, tinha o Flash, tinha a Vanguarda, e sempre esses jornais, o chamariz era o futebol. Sim. Né? Alguma coisa do basquete, da regata, do boxe, eram modalidades muito próximas. O basquete do Pará tinha, por exemplo, o Góis, né? Era uma geração dos anos 60 de Góis, Sérgio Paiva, tinha Guilherme Maia, tanto de Remo como Paysandu. Você tinha as regatas, o rádio transmitia a regata, era uma emoção muito grande. O rádio, principalmente, que eu via, a Rádio Clube, né? Aí depois via a Rádio Marajoara, a Clube dos tempos do Edir Proença, Grimoaldo Soares. A Rádio Marajoara eu vi desde o Luiz Brandão, que, ao que se sabe, foi o camarada que veio fazer as orientações para os narradores da emissora do Chateaubriand, que era dos Diários Emissoras Associados, de onde surgiu figuras como Ivo Amaral, Abílio Conselho, Jones Tavares, que até hoje, esse aí é uma lenda, que é isso, né? Até hoje, eu tenho vontade de fazer olha, vou te dar uma pauta aqui. Jones, queremos você aqui, hein? O Jones é um dos mais antigos narradores em atividade, pô, sabe? O Jones é admirável. Bom, e aí... Os jornais vinham com a foto dos jogadores, aquela famosa foto do time postado. Sim. Não só os esquadrões, né, como se dizia, o jogador em pé e outro agachado, mas tinham os jogadores, que era uma coisa que me chamava muita atenção, os jogadores perfilados, tá certo? Um atrás do outro, para cantar o hino, ou algum evento que tinha antes do jogo. Tudo aquilo era emblemático, era bonito. Ver, ouvir, né? E aí vinha o time de botão. Olha, quando eu vejo essa mesa aqui, eu me lembro de time de botão. Só que a gente jogava na calçada. Aí vem até aquela famosa música, que é uma coisa que eu sempre linko. O futebol, ele agrega, eu não abro mão, porque eu fiquei muito triste quando eu trabalhei numa emissora pública e o pessoal lá, os caras diziam que
que futebol não era cultura. Eu falei, arrancava os cabelos, meu Deus, esses caras estão lendo o quê? Que livro? Aprenderam aonde? Eles são acadêmicos, então é melhor não estudar, pô. O cara vem dizer que futebol não é cultura, pô. A riqueza sócio-esportivo, econômica, tudo que tu pode. Tá aí uma futebol já parou guerra, né? Meu amigo, tá aí o mundo discutindo racismo. Em função do que aconteceu ontem. Com o Vinícius e foi o Vinícius, o Rodrigo, isso, que deram aquele show à parte, mas a bronca maior foi com o Vinícius. Né? Então, quando você discute esse tema, você já vê a grandiosidade do futebol. Debatendo uma questão social, não apenas nacional, mas internacional de comportamento, quando esses países fazem cobranças nossas. Então, você vê por onde você vai viajando no tema futebol. Alguns desses países europeus questionam a nossa Amazônia, dão discurso. Eu costumo dizer, eu queria ver o Leonardo DiCaprio e aquela menina bonita sueca, tá entendendo? Eu queria ver ela pegar um bicho de pé, um cobreiro. Eu queria ver ela pegar um bijacão. Como é que ela ia saber o que era isso? Cuidado, no mato desse uma dor de barriga, cuidado, que ela podia se limpar, pô, com uma folha de urtiga. Ela sabe que é urtiga? Não sabe. Então, às vezes, eu estou falando uma coisa bem simplória do que é a nossa Amazônia. Aí as pessoas querem falar do nosso gigantismo e continuam esbarrando no racismo, que é uma das maiores excrescências da humanidade. Então, veja como o futebol é. E aí, quando nós tratamos, aí ficávamos vendo, eu pegava, cortava a cabeça dos jogadores e o nome, aquele trabalho, né, com a tesoura, com a gilete que o papai fazia a barba, né? Aliás, na época era uma grande patrocinadora das jornadas, né? Uhum. O tempo passa, a barba cresce, diz o narrador. Eu me lembro, era uma coisa muito emblemática. E cortava, né, o nome do jogador, era uma coisa bem trabalhosa, e botava na tampa do remédio. Tá certo? A tampa do remédio, antigamente, ainda tem. As mulheres usavam aqueles pó compacto, né? Aquilo era o zagueiro, que era grande. Aquelas tampas daqueles remédios, era o zagueirão que você... Porque a ideia que se passava dos zagueiros era aquele alemão, por exemplo. Eu vi o alemão quando uma famosa manchete de um jornal, quando o Esporte Clube do Recife eliminou o Paysandu, e eu lembro da manchete do jornal até hoje. Bomba de alemão liquidou com um papão na... E o alemão foi campeão pelo Grêmio em 1968. Aquele famoso time que quebrava uma trajetória de tricampeonatos do grande rival. Tinha o Jorge Balé, era Jorge, e tinha China. Recentemente agora faleceu o Amoroso daquele time, né? Pois é, era exatamente Birungueta, Rubilota, Amoroso e Zequinha. Esse Amoroso que ajudou a levar o Assis para o Fluminense, que era um zagueiro do interior do estado. Daqui a pouco você vai falar de base, a gente toca. A zaga do Fluminense, fantástica, formava com 2 paraenses, Oliveira, Bicolor, Oliveira, Galhardo, Assis e Marco Antônio. 50% da zaga do Fluminense era paraense. E a gente não revela mais ninguém. E olha o craque do Fluminense agora, o Ganso. Ganso, que todo mundo sabe que esse moço passa, sofre a questão da contusão. Até hoje. Mas é um craque de bola. Bastou um técnico chegar e dizer, olha, o futebol moderno... Deixa que o time joga por ti. É claro, agora bota a bola no pé dele para ver se ele não sabe o que ele faz. Ele resolve. Então, assim foi seguindo, arrumando o time de botão, pegava aquelas bolas de seringa, fazia sola, era muito bom de sola, que é aquela embaixadinha, gol a gol de cabeça, chute a gol, e sonhava porque ser jogador de futebol, mas ao mesmo tempo eu ficava triste, porque eu não sabia direito, poxa, mas como é que vai ser quando eu for calçar a chuteira? Eu não sei qual é o lado de... Quando eu estava começando a ter sapato, eu não sabia colocar qual no pé correto. Então ficava aquele pé de papagaio. Menino, tu tá com pé de papagaio. Eu disse, como é que eu vou saber qual é o lado certo da chuteira? Todas essas coisas ficavam no imaginário. E aí, o Fox Jornal, você ia ver uns filmes, um faroeste que eu gostava muito, aqueles filmes épicos, né? Espartacus, Ben-Hur, né? Então, o faroeste que eu via muito, John Wayne e tal, Randolph Scott, aquela coisa toda. E antes do trailer, você tinha o Fox Jornal,
ou então Atualidades Atlântidas. Tem uma música até hoje vocês conhecem. Tan, 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 tan. Isso aí, chega a arrepio, cara. Tan, 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 taran, tan, 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 tan. Aí pode ser, o Flamengo volta a perder para o Santos. Eu estou falando porque o Flamengo naquele tempo perdia para o Santos. Mas, curiosamente, eu me tornei torcedor do Flamengo naquela época, porque os bambambãs eram o Santos e Botafogo. Né? O Santos de Doval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe volta a golear no Maracanã, papapá. Então essas coisas todas eram uma viagem. Mas eu sempre me olhando como jogador de futebol. Nem pensava como cronista esportivo. Né? Até que um dia eu fui fazer uma dessas peneiradas, né, no campo do São Paulo, aqui no Marco. Meu amigo... Terminou tudo, o treinador disse, lá, o professor, que antigamente era seu, né? Hoje é professor, não lembro quem era o técnico. Ele disse, olha, os que eu chamarem para esse lado, voltem amanhã, às 2h da tarde. Os que eu não chamarem, bom dia, vou estudar, papapá. Eu estava nessa relação. Então acabou ali a minha carreira, né? Era o tempo. Qual é a sua posição? Meia-direita, porque era normal a formação antigamente, era o 2-3-5. Então você pegava os times, depois que começou a ter a variação do 4-4-2, o 4-2-4, o 4-3-3, mas a formação é essa. Então você pegava um Remo, por exemplo, você jogava, era François, tá certo? Antes teve o Smith, era o Smith, era o goleiro Smith, teve Piedade, você formava Smith, eu perguntei, e tem uma homenagem, eu vou botar o Smith. Smith, Ribeiro e Pedro, era Smith, Olinto e Odi. Ribeiro, Socó e Pedro Buna. Aí você puxava aqui, Jorge de Castro, Dudinha, Quinha, Quibinha e Chaminha. Era um ataque que o Clube do Remo tinha. Já no outro momento, que foi esse que a gente falou aí do Remo, que foi campeão em 1968, você formava, né, com Jorge Baleia, era China, Alemão, Casemiro e Edilson. Olha lá, o Edilson que tinha vindo atravessado da Curuzu para cá. Sim. Era o delegado. O Alemão veio do Esporte Clube do Recife, que era irmão do Manga, goleiro do Botafogo e da Seleção Brasileira, e que em 1978 sofreu com os 2 gols do Mego no primeiro jogo do Bangueirão, que eu tive a felicidade de narrar. Mas vamos aqui. Aí tá, o China era daqui, né, da Aeronáutica, de Coraci, o Casimiro também, depois foi para Manaus. Né? Aí você formava o meio do campo Ângelo e Celso, Birungueta, Rubilota, que tinha vindo do Vasco da Gama para o Paysandu e foi para o Clube do Remo, estudou no Augusto Meira, eu lembro que eu era estudante do Augusto Meira, na época do João Pagico. E tinha o futebol. E o Augusto Meira, o nosso querido Cian, formava um grande time. Tinha o doutor Sérgio Almeida, que era juvenil da Curuzu, o João Paulo, meio campo, que era militar, e o ataque do time do Augusto Meira era nada mais, nada menos que Rubilota e Afonso no ataque. E o Afonso, que veio de Santarém, foi do Remo, e do Remo foi para o Santos do Pelé. Caramba. Então, são coisas assim que você vai... a gente acompanhava tudo isso. Então, você vê aí o 4-2-4. E aí, até hoje eu acho graça. Eu tento olhar a televisão e eu quero ver onde é que está o 3-2-5-4-5. Eu não vejo. Só a teoria, né? Pô, só papo, pô. É um tal de pela beirada. No meu tempo era ponta mesmo, era pela beirada, jogador de lado, é um quiquiqui, é um pipipi, é um terço, é a minutagem, é muito oba-oba, pô. É o tatiquez agora. E tu não consegues ver a coisa jogada ali. Aí o cara vai dizer, é porque tu é tapado e cego, não. É porque vocês enganam. Porque hoje a gente vive muito de drone. O drone é uma tecnologia fantástica. O drone é o melhor momento. Às vezes o camarada diz, pô, Matoso, volta a narrar. Eu digo, poxa, eu só sou narrador de melhores momentos. Para narrar um jogo aí que às vezes dá calo no olho, viu? Sabe, às vezes eu tento, eu vejo o cara, pô, Matoso, volta esse narrador aí. Eu digo, olha, eu não vou querer defender o cara, mas o jogo vive parado, pô. O cara perde até, né? O goleiro faz uma defesa e joga no chão, fica 5 minutos, que é uma coisa que eu odeio também no futebol hoje em dia, essa cera de goleiro. Bom, e aí eu não funcionou como jogador, eu acabei entrando... A primeira vez que eu falei em microfone foi no aniversário de um amigo meu. Ele estava fazendo 15 anos, né?
eu conto essa história. Ele esse menino aí, o Júnior, é dos Sonoros Alve Azul, que é uma história, mas ele, quando viu que não dava só, ele fundou o Trovão Azul, né? Uma alusão ao Clube do Remo. Porque, na verdade, é uma história de aparelhagens que se manteve como sonoro. Ele deu até motivo de filme, um americano fez um trabalho, um documentário sobre a história dos sonoros aqui. Bom, e na casa desse meu amigo, ali pelo 1970, ele estava fazendo 15 anos, aqui na São Pedro, entre Barão e Mauriti. E na hora me chamaram para fazer a homenagem em nome da molecada da rua. Eu já tinha 16 para 17 anos, mas era garota, que muito jogava bola na rua, no campo do Aeroclube, tinha um campo de golfe do Aeroclube, tinha uns campinhos assim. Aí eu fui falar, porque eles achavam que eu tinha uma boa voz, eu não me ouvia, não sabia. A gente não tinha. Sim. Depois que eu vim saber, por exemplo, quando você fala, que você bota o dedo no ouvido, você se ouve, né? Então, por isso o fone, essa coisa toda. Eu não tinha, não sabia de nada. Ah, Antônio, fala lá, né? Eu sou o Antônio Edson da Silva Maturo. E eu fui fazer uma homenagem, e a primeira vez que eu falei no microfone foi no microfone do Sonoros Clube do Remo. Foi a primeira vez que eu falei na minha vida. Me deram o microfone, eu fiz a homenagem em nome da rapaziada da rua e tal, para o nosso amigo Branquinho. Eram 2 irmãos, o Branquinho e o Pretinho. Agora, por favor, não vão me condenar, porque é assim que eles se chamam até hoje, eles não se ofendem. Um é o Cidésio, porque eu convivia mais com ele, o outro é Aurimar. Então, como um era branco, porque é assim o nosso povo, essa discussão que eu acho, sei lá, exagerada, nós somos misturados. A minha mãe era negra, meu pai era branco, pô, e daí? Tá certo? Então, um era branco, chamado pelos próprios pais, branco e pretinho, branquinho e pretinho. E eu falei, ali, cara, foi a alavancada. Aí o professor me chamava em sala de aula para ler, pega o livro aí, fazer a leitura, o exercício da leitura. E os colegas me estimulavam a leitura, pega o livro, lê aí aquela história da leitura à primeira vista, para saber como era que você lia, a pontuação, a inflexão, a tua dicção. Os professores ensinavam tudo isso na sala de aula. E ali eu fui me descobrindo como um locutor. Ainda não se passava a ideia de cronista esportivo. Até que eu fiz um teste na TV Liberal, na TV Guajará, sim, que era a Rede Globo de televisão. Aliás, não foi um teste, foi um concurso, né? Foram 2 eliminatórias, eu passei na primeira eliminatória, foram, não sei se eram 15, 17 candidatos, eu não lembro bem. Não lembro bem, 15, 17, só sei que no fim ficaram uns 7, 8, foram eliminados os outros. Aí na segunda eliminatória, eliminaram mais 2, ficaram 5, eu em primeiro lugar na segunda eliminatória. Aí eu não pipoquei na final, como, porra, os caras ficam pipocando, fazem uma boa campanha na fase preliminar, quando chega na hora eu não pipoquei na final. E eu tirei em primeiro lugar na decisão, entre os 5, eram 3 vagas. Então todo mundo já contava, esse garoto vai ganhar uma vaga, né? E eu tirei em primeiro lugar, e um detalhe, os outros não alcançaram pontuação para tirar segundo e terceiro lugar, eu fui o único contratado. E com um detalhe que eu faço questão de dizer, não é chororô, não é contação de pobre coitadice, não é isso, é apenas a história para estimular alguns que têm dificuldades e não devem se entregar. Toda a minha roupa foi emprestada pelo meu tio, porque eu não tinha, pô. Né? Eu não tinha. Os caras, eu tinha que ir de paletó e gravata, pô, não tinha nem roupa direita, imagina de paletó e gravata. Aquilo ali para mim era da fiscal da economia popular, que antigamente o fiscal da economia popular, que era o cara da prefeitura, né? Eles andavam de paletó e gravata para ir em cada mercearia, para ver como é que estava, não sei o quê, fiscalizar as coisas no comércio, esse negócio todo. Então, normalmente, eles andavam. Ou então, um agente funerário, né? Andava com um camarada que vendia. Né? Aí, pô, doutor, deputado, os caras, né? As autoridades que andavam de paletó e gravata. E, de repente, eles me obrigam a andar de paletó e gravata, eu não tinha. E o meu tio, né, que já faleceu, ele que me deu toda essa condição, me emprestando a roupa, e ele que soube, através de um amigo da TV Guajará, eu tirei em primeiro lugar. À época, a TV Guajará era a Rede Globo, sim, né? Era a Rede Globo. Depois que
veio a Liberal em 1976, e quando eu fui demitido da TV da Guajará, por ter me envolvido numa... Isso era 1972, no auge do governo militar. Nossa. Então, eu participei de uma manifestação, de uma greve, né? E, embora eu não fosse, que naquela altura o técnico, o operador, motorista, o pessoal da retaguarda, né, o técnico operacional, não era considerado radialista. Radialista era só o locutor. Mas eu me envolvi em solidariedade aos colegas, porque eu entendia o seguinte: eu só falava quando o operador de áudio abria o microfone. Tá certo? Uhum. A minha voz ia para o ar com o material que eu lia se o switchmaster ligasse uma chave. Então, eu tinha uma visão, com a graça de Deus, geral, do sentido de equipe. Eu podia ser o locutor, o cara que tinha a voz bonita, não sei o quê, mas se os caras não me botassem no ar, eu não falava. E eu entendi assim. E eu acabei participando, e isso me custou a primeira demissão, em 1972, porque eu respondi de uma forma mal criada e acabei pagando por isso. Eu passei uns meses no estaleiro, e um grande amigo meu, Marcos Vinícius, que tinha sido demitido da Guajará antes, foi para a Rádio Liberal. Nós passamos meses conversando e comendo ali no comércio, né, na Garapira do Povo, às vezes ia no Fazano, que era um restaurante ali na Santo Antônio, um jangadeiro, que era uma garapa com pão doce, essas coisas assim, quando começava a ser lançado no mercado o famoso misto quente ou queijo quente. Isso tudo você vai olhando, é por isso que eu gosto de ver uns filmes antigos, que passam de vez em quando, eu acho bacana o pessoal do Belém Nostalgia, porque você imagina como é que era. Aliás, olha, era assim, né? Mandaram um filme, o meu amigo Célio Jorge Corrêa me mandou um filme certa vez, quando o trem passava pela Tito Franco, hoje é o Almirante Barroso. Né? Então, mostrou, olha, foi ali que eu estudei, o prédio antigo do Colégio Visconde de Souza Franco, antes de ser derrubado aquela obra fantástica para ser feita essa caixa de concreto, que as pessoas têm que ficar tudo agoniadas lá no ar-condicionado, aquela coisa apertada. Né? E era o prédio, o Colégio de Souza Franco, tinha lá atrás um campo de futebol, e depois ficou dividido, que hoje é da UEPA, a área da educação física. Isso. E tinha um bosque, eu estou te falando isso, eu estou falando de esporte, eu já convivia com isso. Tá? Uma área de 300 metros, uma pista de atletismo, lembro, cara, parece que eu estou o desenho aqui. E no centro você tinha árvores de seringueiras e castanha de sapucaia. Né, aquela castanha, aquele ouriço grande, tem o nosso castanha do Pará, e a sapucaia era uma coisa maior. E ali você via, tinha as disputas dos jogos estudantis, dos jogos escolares, dos jopagicos, que eram os Jogos Paraenses e Ginásios Colegiais. E você tinha lá no meio do bosque as disputas de salto em distância, salto triplo e salto em altura. Tá? E lá no campo você tinha arremesso de dado, arremesso de disco, lançamento de dado, arremesso de disco, arremesso de peso e o futebol. E a piscina. Então, a gente convivia com o esporte. Né? Mesmo na escola, num colégio, era uma coisa assídua. Bom, eu só te dizer que em 1973, no final do mês de março, o Marcos Vinícius conseguiu, vai lá que eu falei com o doutor Jaime, que era o Jaime Bastos, o homem do Neca Neca, vai lá fazer um teste, né, para ser cronista esportivo, porque eu era locutor comercial. Locutor comercial, locutor off da televisão, ao vivo, que a gente lia, não é hoje tudo encaixado, pendrive, cartucheiro, tudo hoje em dia, na teta. Tu errou, a tua burrice saía no ar. E não tinha como apagar, porque era ao vivo, texto comercial e tudo. E aí, eu entrei lá, fiz um teste num gravador National, 6 ou 8 pilhas, que estava com defeito, eu gravei lá umas 2 laudas do noticiário, e o Jaime Bastos virou e disse, o garoto tem boa voz, né? A pilha estava ruim, mas dá... O que é que tu acha? Aí eu fiquei sobre o julgamento dos caras lá, olha lá, Carlos Sidon, que faleceu, Grimoaldo Soares, que faleceu, Jaime Bastos, que era meu grande chefe, aprendi muito com aquele cara. E ele já faleceu, o Guarani Júnior, Joécio Barbalho, que era o repórter, Raimundo Lima, que era
um locutor informativo, os caras do plantão, Flávio Moura, só fera, pô, eu estava diante dos caras que eu ouvia no rádio. E aí ele pediu para o Ivo, o que é que tu acha, Ivo? Grimoaldo. Assim, ele senhor ficava olhando assim, o moleque novo, a cabeça dele, aquele estilo de pentear bem para trás, a brilhantina, sabe? O cara passava a brilhantina, vinha até na testa, aí brilhava a testa também, ele lá no final do programa de sexta-feira, né? Então faz o seguinte, apresenta a segunda-feira aqui. E aí a gente começou. A partir daí foi uma trajetória no esporte, comecei a cobrir Federação Paraense de Futebol. Como eu me apresentei bem, ele gostava da minha voz, o pessoal gostava, eu comecei a ser o informante do plantão, dando as notícias de fora, né? O campeonato, aí eu ia ouvir também, para pegar aquelas rádios de fora, né? Campeonato alemão, campeonato francês, campeonato espanhol, campeonato português, os campeonatos aqui num som horrível, que você não ouvia quase nada, né? Hoje em dia é uma teta, hoje em dia vem tudo da tua mão, pô. Ali era complicado, né? E eu fui, aí veio o Campeonato Paraense, faltou um repórter, para cobrir a Tuna, eu fui cobrir a Tuna, aí eu chegava, dava notícia da Tuna. Ao que eu sei, até que me prove o contrário, eu fui o primeiro repórter de clube a falar. Caramba! Porque quando saiu a Tuna, você pegava a notícia, chegava na rádio e dava para o redator. Sim. O redator lá. E essa notícia aí, não, esse jogador não. O redator mudava a notícia. Eu vou entregar os caras aqui. Meu Deus! Ele não gostava do jogador, aquele cara, jogador mala, não sei o quê. Não dá moral para esse cara, não. Pô, olha lá, os caras vão ficar, não precisa falar, os caras nem ouvem. Eu via, sim. Claro que eu via. Aí eu chegava na Tuna, pô, tu não deu aquela notícia lá, foi que o cara falou assim, eu digo, mas aí como é que tu ia te falar? Aí você vai descobrindo as coisas dos bastidores da informação. E o pior, eu levava a notícia, o cara redigia e dava para outro ler. Aí lá no ar o cara, não vou ler isso. Era seletivo. Acontecia isso. E assim foi. Terminou o campeonato paraense, aí eu fui ser repórter no Paysandu, né? Aí depois eu fui ser repórter no Remo, porque o que eu dizia para o doutor Jaime, que era o nosso chefe, já embaixo, eu não queria ser um repórter de clube, eu queria ser um profissional. Eu já olhava a minha carreira. Por isso que às vezes algumas pessoas dizem, ele não é. Não. Eu, na verdade, em 1975, quando o Clube do Remo foi tricampeão invicto, eu, como bom azulino, fui para a passeata. Antigamente você saía nas passeatas pela avenida, né? Então, saía e o pessoal quebrava os galhos de mangueira, de planta, saía desfilando pela rua até chegar na sede. Fosse do Paysandu, a sede, estamos falando do Remo. E nessa, em 1975, quando o Clube do Remo foi campeão, tricampeão invicto, nós chegamos, fui eu, o Redivaldo Lima, que hoje está em Bragança, e o finado Paulo Carneiro, que era um bragantino, grandalhão, tenista, que só ele. Rapaz, e na vinda o Redivaldo saiu, vamos fazer a cobertura, mas lá na hora H, vamos embora, leão, pô, todo mundo... Isso é conversa. Rapaz, se joga na piscina. Mas o problema é que, às vezes, tinha cara que quebrava a garrafa, jogava na piscina, aí tinha acidente, essa coisa toda. A gente veio embora porque tinha que trabalhar no outro dia. Quando nós chegamos ali, pela Brade Aguiar, a gente saiu já de madrugada, sei lá, uma hora da manhã e tal, e a gente veio andando Brade Aguiar, entramos na Generalíssimo, no sentido contrário, como se a gente fosse para a Avenida Nazaré, e bem no canto onde hoje tem aquela samalbeira, ali era um bar chamado Stop. Eram aquelas lanchonetes que começavam a surgir em Belém. Stop, Xodó, tinha essas lanchonetes assim, como hoje tem essas grandes marcas. Sim. Tem uma lá até. E o Stop. Aí, a marginal, o acostamento da rua era em paralelepípedo. Eu estava vestido, calçado com um conga. Sabe o que é conga?
Esse cara assim, esse moleque, ele fica tirando sarro comigo. Pô, tu nem sabe o que é conga, né? O que chute, pô. Pois é, o que chute é depois do conga. O conga era um tipo de sapato que seria o tênis hoje, né? Que seria, pô, é do meu tempo. Pois é do meu tempo, o conga. Você vestia. Aí o conga, porque garantia meu amigo, um camarada, o careiro grandão, eu me lembro disso, houve uma escaramuça em que nós nos envolvemos. E o camarada sentou no meu peito, eu vou te quebrar. Né? Porque eu tomei as dores do colega que a gente fumava, aí o cara pediu para acender o cigarro, o cara deu um tapa na cara do Paulo Carneiro sem mais nenhuma. Eu estou te falando de 1975. Eu tomei as dores, fui para fora, quando eu vi, foram uns 10 em cima da gente. Bora, Carneirão, bora correr. Só que numa dessas eu escorreguei e caí. Quando eu caí, o cara montou no meu peito. Quando ele me olhou, porra, é o Edson Matoso, porra, meu irmão, qual é e tal? Eu digo, eu que digo, não, bora tomar uma aqui. Foi assim. Mas ali eu me toquei. Eu me toquei porque a minha mulher estava grávida, da minha primeira filha. Falei, porra, bicho, não é por aí. Eu vou ter que sossegar como um profissional. E a manifestação eu posso ir e tal, de um ou de outro profissionalmente, mas fazer o que a gente fez não dava para fazer. Antes, eu quero te dizer que eu tentei furar o baile, mas 2 vezes. Uma eu furei, que foi para ver a despedida do Aderson pelo Combatentes. Ele ia para o Remo. E o Remo ganhou, mas aí eu fui subir ali fui furar o bailão ali pela Antônio Baena, onde as cabines, né? Sim. Mas tinha os torcedores lá e tal, e tinha um vácuo. Aí os caras subiam, eu me lembro bem, tinha uns canos de água lá, era mato. E era o lance seguinte, dava aqui um conto pro camarada, ou então não tinha, bora mesmo, vai logo. Subia na tábua, empurrava, era para me agarrar lá em cima e virar. E eu me lembro da história do conga, porque o conga estava molhado e escorregava no muro. Meu amigo, aí a minha mão aqui naquele muro, né? Sim. Já quase perto, eu não conseguia subir. Aí o policial chegou e plá, pisou na minha mão. Desce. Aí como que eu ia descer? E os caras já tiraram a tábua para botar outro. Tá entendendo o lance da tábua, né? Bota aqui, um aqui, sobe, vum. Ela subia, segura lá e te vira. E o cara ficou com pena de mim, o policial. Tá bom, bora, sobe logo aqui. Blá, e entrou. Eu acabei assistindo o jogo, a despedida do Aderson, que depois foi um dos mais brilhantes jogadores que eu fiz no futebol do Pará, né? Irmão do Meigo, que faria os 2 gols lá na frente. E o Aderson depois foi brilhar no Flamengo. E aí começou a minha trajetória, pô. Ainda em 73, eu tive um atrito, porque eu, como repórter na Curuzu, a Rádio Liberal pegou um furo de reportagem na demissão do técnico, né? O Paysandu ganhou o primeiro jogo e passou 20 sem ganhar. E aí o técnico foi demitido dentro do avião. E quem fez os gols do Paysandu foi o Ivaí e o Leônidas, que depois ia brilhar no Remo também, os famosos esquemas do técnico João Meira. Sim. Do Remo, ganharam do Internacional. E lá na frente, o técnico foi demitido dentro do avião e o Jaime me culpou. Aí eu não aceitei, né? Como eu era moleque rebarbado, né? Não aceito. Culpado foi o cara, que ninguém tocava. O cara era chefe também, era subchefe, e ninguém admitia. Só que o gerente do Paysandu era o Carlos Estácio, remista. E às vezes o torcedor bicolor não gostava, porque ele era remista. Todo mundo sabia que ele era remista, porque ele trabalhava com Francisco Meireles, que era um grande empresário, que arranjava tudo que era torneio para Maranhão, Pará, Ceará, Pará, Amazonas, levava time para Paramaribo, trazia para cá. Então o Meireles era um grande empresário. E ele tinha essa influência. E eu não aceitei e eu saí do esporte. Passei uns meses, voltei, fui para o noticiário. E aí eu comecei a narrar futebol, aqui, né? E aí a trajetória foi embora. Até que, em 1977, o seu Rômulo Maurana me chamou para a televisão. Isso é uma outra coisa que pode servir de estímulo e de dica para os mais jovens, que às vezes se acham explorados. Ainda tem, às vezes há exploração, sim. Sim. Mas naquele caso era porque eu queria desenvolver a minha carreira. Então, quando o Jaime saiu de um programa chamado Bolão Legal, que era apresentado aos domingos, era um programa musical, um misto, né? Um programa musical com dica de loteria. E eu recordo bem que a loteria era dicas da loteria, patrocínio da Canastra Real, sequência de bons resultados. E quem era o comandante da Canastra Real? Era o Silvio Neno, parente, parece que era tio,
eu era pai da repórter, né, da Ciane Neno, sim. Uhum. E tinha o tio, o Miguel Silva, que jogou no Combatente, teve passagem no Remo. Era o pessoal de boleiro da família do Neno, Silvio Neno. E ele me botou no programa dele, né, para fazer. E quando chegava na quinta-feira, você tinha jogo na quarta, no sábado e no domingo. Na quinta-feira, eu ficava na Rádio Liberal, já na Gaspar Viana, porque quando eu comecei era lá na Santo Antônio. Está prestando isso que eu estou falando aqui? Tá? É que eu estou falando pra caramba. É história, é história. Mas e olha, depois pode me perguntar tudinho. Só fica faltando uma outra coisa, a gente acrescentaria. E aí, na quinta-feira, terminava o esporte, todo mundo ia embora da empresa, né? E eu ficava lá, eu levava 2, 3 livros da Barça, que hoje é uma teta, tudo no tudo Google, tudo. Né? Pegava 3 livros da Barça e escolhia 2, 3 assuntos, o livro da Barça britânica, né? Dessa grossura, e tirava 2, 3 temas da área cultural, coisas assim, para incrementar o programa, que era uma mistura de música, esporte e cultura, essa coisa toda. E o seu Rômulo Baurana, invariavelmente neste horário comercial, entre 1h30, que era a hora que terminava o programa de esporte, até as 2, ficava sem ninguém, que era o horário comercial, o pessoal ia para o almoço, mas eu estava lá. Então ele dava uma geral na empresa. E ele andou me vendo. Né? Eu olhava lá, nem falava, eu olhava. Aí quando foi um dia, o meu diretor, José Severo, que era remista, saudoso José Severo, uma agência de publicidade, né? Eu acho que os filhos dele até hoje não tem alguma coisa a ver com a agência de publicidade. Ele tinha vindo da Rádio Clube, era um cara, foi dirigente do Remo, conselheiro, um cara muito considerado, Severo. E ele me chamou. Olha, Edson, queria lhe dizer que não é permitido fazer hora extra, nem... Eu disse, mas eu não estou fazendo, não, espere eu terminar, por favor. Como é adicional noturno, papai disse, mas, doutor Severo, eu não faço. Então, eu estou só lhe avisando, porque a empresa está em concessão de despesa, seu Rômulo está vendo aí para inaugurar a televisão. Isso era o quê? 74, 75, a televisão entrou no ar em 1976. Aí eu não engoli aquilo, né? Pô, mas eu tinha saído por insubordinação, não foi por desonestidade, não. O problema é que eu era moleque meio insubordinado. Aí não aceitava certas coisas, era meio... Na verdade, eu errei muito por ignorância. Não era que eu fosse, não foi por dor, não foi por ser bandido, não. Era moleque ignorante, moleque meio brabo, e essa coisa toda. Mas o seu Rômulo foi um cara que me ajudou muito, orientando. E aí eu não aguentei aquilo. Eu fui no departamento pessoal, né, que hoje é RH, né? Isso. Não sei se tem outro nome. RH, né? Era departamento pessoal. Aí a senhora era muito gente boa comigo. Poxa, dá para a senhora me emprestar o meu cartão de ponto, que já era cartão de ponto, porque primeiro assinava, e depois passou a ser cartão de ponto. Pá, né, o horário. Mas não pode sair daqui, não, mas sei lá, eu dou uma desculpa, eu digo que eu vi marcar o cartão de ponto, peguei e guardei, que eu não me conformei com aquilo que o meu diretor disse. Por que ele falou aquilo para mim? Eu perguntei para os outros. E, cara, o doutor aí pediu para vocês não fazerem. Por que ele pediu para mim? Qual era o problema, né? Então, alguma coisa eu tinha. Eu dei uma de esquecido, botei o cartão de ponto no bolso e fui falar com ele. Doutor, eu ficava olhando a porta entreaberta, saía um e eu ficava brechando, né? Aí saía outro. Até que ele viu aquela arrumação, eu fiquei, enquanto eu não falei com ele. Persistência. Para defender aquilo que você acredita. E acredita não no sentido de prejudicar ninguém, no sentido de defesa, de corrigir e você buscar a resposta. Aí eu fiquei... Você quer falar comigo, Edson? Queria, doutor. Eu fiquei, o senhor falou, aí todo gaguejando, que hora extra, eu não faço. Olha, dê uma olhada aqui no meu cartão de ponto. Ele olhou o cartão, não é nada não, é porque eu esqueci, eu peguei o cartão, estava começando, acabei metendo num bolso. Eu não tenho... Não, mas eu não falei nada. Eu disse, não, eu queria só lhe dizer o seguinte, quando eu começo como repórter, eu saio de casa 7 horas da manhã, porque os treinos começam às 8. Então, antes das 8, eu já estou lá no estádio. Eu chego aqui 11 horas da manhã, é a hora que eu vou bater o ponto, tá certo? É a hora que eu vou bater o ponto. Aí, eu dou as notícias, não sei o quê, no programa, babá e tal.
Aí eu saio, quando eu saio, 11 horas, né? Eram 5 horas de trabalho. Então, 11 mais 5, 16. Eu só vou bater o ponto. Aí, quando dá 16 horas, eu bato o ponto de novo. É a hora que eu saía de lá, 15 horas. Então, eram 4 horas trabalhadas. Quando eu volto do treino à tarde, porque era de manhã e de tarde, que eu volto aqui 6 horas da tarde, aí eu assino o ponto, bato o ponto de novo para completar as 5 horas. Você está vendo? Não, mas ele viu, não, eu só fiz o aviso para todo mundo. Não foi para todo mundo, foi só para mim. O problema é que eu estava lá naquele horário impróprio. Eu só sei te dizer que a partir da outra semana, o seu Rômulo que olhava assim, que ele olhava, tudo bem, Edson? Ele passou a falar comigo. Ou seja, o diretor informou para ele que eu estava cumprindo o horário. Na verdade, eu chegava a trabalhar, como eu fazia isso, a reportagem na rua, no programa, aí eu apresentava a Noite Liberal, a história da voz, que o pessoal dizia que a minha voz era boa, aí eu apresentava a Noite Liberal, às 10 horas da noite tinha um programa chamado A Copa é Nossa, que eu apresentava, e terminava a Noite Liberal meia-noite. Ou seja, eu assinava ponto de 5 horas e trabalhava mais de 10. Então não tinha hora extra, não tinha adicional noturno. Mas era uma coisa minha, que eu queria desenvolver, eu queria aproveitar todas as brechas. Queria aprender, né? Eu queria aprender, eu tinha 22 anos, 21, 22 anos, né? E aí queria aprender. E nisso, na primeira de Copa, quando eles formaram a televisão iniciou, aí foi do rádio mesmo, foi o Jaime, o Guarani fazer reportagem, o Jaime apresentar, o Aldo César, um advogado que já era apresentador, e os outros eram só figuras da sociedade, figuras conhecidas, Sim. Figuras que passaram por capacitação, né? com Walter Bandeira, era Vera Cascais, Francisco César, era um grande apresentador, um cara muito culto, foi diretor da Cultura, presidente da Funtelpa na época depois. Alex Fiuza de Mello, que foi reitor da universidade, secretário de Estado, olha o naipe, que era, e apresentadora da televisão. Então, eram pessoas assim. Teve um que eu não conheci muito pessoalmente, o Roberto Sisson, mas eu lembro. Então, eram figuras assim top, né? Aí o Jaime não quis mais fazer esporte, porque o padrão Globo era aquela coisa, era muito... Né? Ele disse, não dou para isso, não dou para isso. Isso no rádio, né? Ele existiu do rádio. Na TV. A TV liberal. Eu continuei fazendo rádio. Aí ele disse, garoto, é tu para ir lá. Aí o seu Rômulo mandou me chamar. Eu fui. Tinha acabado de passar no vestibular do CESEP, no segundo semestre de 1977, estava com a cabeça raspada. Aí ele mandou me chamar. Eu digo, caramba, porra, será que aquela bronca ainda está rolando? O que é que ele quer comigo? O seu Rômulo, dono da emissora, me chamava. Não teve diretor, não teve, foi o dono. Como diz o outro, dono do pedaço. Rapaz, eu não sabia se eu tremia, se eu... sei lá o quê. Ele me tudo bem, Edson? Tudo bem. Eu vim em pé, sentado assim no gabinete dele. Por que você raspou a cabeça? Seu Rômulo? Eu passei no vestibular. Pô, mas não precisava raspar. Não, mas não foi eu. Eu digo, porra, cara, me encheu o saco, pô. Eu estou festejando que eu passei no vestibular. Pessoal, é tradição, alô, 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 mamãe, alô, papai, até hoje, né? Essa música bate. Eu queria saber um parêntese, quanto Pinduca ganha de direito. É um clássico, tem que cantar essa. Quantas vezes tem que cantar essa música? É. Né? Aí ele disse, mas como é que você vai trabalhar na minha televisão com a cabeça raspada? Cara, eu nunca esqueci isso, porque eu não sabia o que fazer. Se eu chorava, se eu ria, se eu me mijava, se eu caía, se eu desmaiava, se eu sentava, porque era um sonho que passou a ser, né? Mas não daquele jeito. Eu não esperava. E convidado pelo próprio dono da maior emissora da região e uma das maiores representantes da Rede Globo no país. E ali começou a trajetória do Edson Matoso na TV, né? E em novembro de 1977, só aparecia a minha mão, porque a Globo sempre foi muito exigente nesse padrão Globo e tal. Eu só sei te dizer que numa viagem do chefe da equipe, Mário Antônio, era um cara que tinha uma rodagem muito grande, era paranaense, Mato Grosso do Sul. Nessa época não era Mato Grosso do Sul, aí o estado ainda era completo, Sim. Né? Mas era de Campo Grande, onde tinha
Estádio Morenão, que, aliás, foi onde eu fiz a minha primeira narração de futebol. Eu transmiti um segundo tempo do jogo Paysandu e Comercial. E naquele mesmo ano, houve o famoso jogo em que eu estava em Belo Horizonte, caiu a antena da TV, da Rádio Liberal, aí eu recebi o informe. Fica aí, Caramba. espera até amanhã. Eu digo, não, mas o voo não te preocupa, espera até amanhã. Então o jogo foi na quarta, era para esperar até quinta. Quando foi na sexta-feira, olha, não há certeza de que a rádio, a torre, vai ser consertada. Caramba. Então, pega um avião e te manda para o Rio de Janeiro para fazer Remo e Flamengo. Caramba. Que é isso, minha gente? Outra emoção. Porra, cara, eu estava começando a narrar. Narrar Remo e Flamengo no Maracanã. Um cara que estava, como eu te digo, ainda não tinha firmeza como narrador. Aliás, naquele mesmo período, em Belo Horizonte, eu fiz a minha primeira dublagem, porque a Rádio Itatiaia não mandou um narrador para fazer Atlético Mineiro e Nacional de Manaus. O Nacional tinha grande jogador lá, inclusive da base do Atlético. E eles foram lá no Mineirão me buscar para fazer esse jogo, né? Dublagem, não sabia nem como era. Os caras me ensinaram. A primeira dublagem que eu vi foi lá em Belo Horizonte, uma emissora de lá. Só sei que eu viajei para o Rio de Janeiro. Nossa, eu era apaixonado. O Rio de Janeiro é lindo, né? O Rio de Janeiro continua lindo, muito bonito. Cidade. Meu amigo, quando eu cheguei lá, sexta-feira, moleque novo, cabeludo, não sei o que e tal, peguei um ônibus direto pro Morro do Vidigal. Vai de ônibus hoje? Vai. O Morro do Vidigal, sozinho, pô, pra roda de samba. Eu gosto muito de samba. Futebol, samba, tem tudo a ver. E no sábado, eu vi lá na roda de samba, lá no Morro do Vidigal, o time do Fluminense. Eu não vi o Félix, mas estava o Riverino, era o único que não estava bebendo, estava só olhando. O Paulo César Caju andava em cima da mesa, maior maluquice. O pessoal com o timaço do Fluminense, né? Que jogaria num domingo contra o Vasco da Gama e deu de 4-1 e ainda disse, tá vendo? Os caras bebem, mas jogam. Eu falei depois que eu vi o baile que o Fluminense deu no Vasco. Bom, eu só sei te dizer que eu narrei o jogo e eu soube depois que, se fosse o tempo do Covid, estava fumado. Todo mundo embora. Olha o Vasco, cara. Quantas torcidas dei aqui? Pô, caramba. Emoção, pô. Peru é fogo, né? Então, eu fiz o jogo e tinha um outro fato ali que... Não vou falar a história, mas fazia parte como se diz assim, da cultura, da concorrência. E o cara até morreu, mas eu falo isso com respeito e achando graça, faz parte da história. Eu saí daqui com um telefone para ligar para um comentarista. Eu não conseguia falar. No mesmo quarto, que lá no apartamento, era um quarto, né, que ficava no térreo do Mineirão, que nós ficávamos hospedados lá. Eu estava com o Zaire Filho. O Zaire era da Rádio Clube. O Zaire já era uma fera como narrador, né? Um cara super... Rapaz, ele levantou e eu, como era meio farrista, notívago, eu chegava à tarde e já me acordava na hora do encerramento do café. O Zaire não, sempre foi um cara mais comedido, mais... Rapaz, aí a moça para limpar o quarto lá, né? Aí me viu. Ai, tal, desculpa, não, que horas são? Caramba, já está na hora do café, né? Desculpa aí. Aí ela pegou, não, aí me deu, olha esse papel aqui. Ah, deve ser do colega. Não sei, deixa eu ver. Abri. Porra, estava o telefone do José Simões, que era o mesmo comentarista que era para eu ligar. Eu digo, caramba! Aí eu liguei para Belém, olha, eu vi o nome do Simão na cama do Zaire Filho. Não sei se eu já contei isso para o Zaire. Porra, será que o Simão... então, peraí que a gente vai checar aqui em Belém. Eu fiquei apavorado, eu narrar sozinho no Maracanã, sem repórter, sem comentarista, sem nada. Que isso, cara? Ligaram. E era verdade, o Simões não ia comentar para mim, ia comentar para a Rádio Clube. E aí, eles deram um jeito e mandaram o Grimualdo Soares. O Grimualdo Soares chegou no Maracanã, ele chegou no Rio de Janeiro e foi direto para o Maracanã. Eu cheguei, ela chegou, gelava.
Como é que eu ia narrar? Eu não dominava, porque a narração do jogo, imagine aqueles... Você tem que ter um desenho, você está vendo o campo. Sim. Mas você tem que ter uma visão assim, né? Não é só fixa olhando para cá e para cá. É periférico. Para quem vem, para quem sai, como é que está, a questão do impedimento, como é que você... Uma série de coisas. É bem verdade que no rádio, e como não passava na TV, às vezes passa lotado, o cara não está vendo, né? Era a famosa narração do cara. Passa perto da trave. Agora não dá mais para dizer. A bola passava 1 quilômetro da trave. Mas para o cara dar emoção e dizer que raspa o travessão. Deus livre. Nada. O cara, 200 metros de distância. Já com a televisão. E aí eu soube que a TV Guajará exibiu esse jogo e a narração que eles colocaram foi a minha, que era da Rádio Liberal. Porque a coisa era meio assim. E assim foi. Só que eu também me meti em escaramuças políticas, né? Eu sempre fui um cara muito... Tinha no futebol o Afonsinho, era muito essa linha política. Tinha outros jogadores o próprio Sócrates, né? Mas Casagrande também era desse. Hein? Casagrande também, junto com o Sócrates no Corinthians, eles eram... mas o Sócrates era principal. O Casagrande, às vezes, eu concordo com o Romário. Os caras, às vezes, era meio oba-oba. Mas o Sócrates era aquele cara mais político, ativo, né? Mais ativo, o Casagrande tinha algumas coisas assim que... O Afonsinho era um cara muito ativo. Alguns jogadores... Paulo César Caju, sabe? Tinham jogadores que faziam questionamentos políticos e tal. E eu, só que tu fazer questionamento político e cambando para o lado ideológico, em São Paulo e no Rio é uma coisa, fazer Belém do Pará é outra. E eu penei um pouco por causa disso, pela distância. Lá tem muita gente que te protege, né? Mas aqui não. O seu Rômulo, enquanto estava vivo, me protegeu. Eu não vou negar. É um cara que eu tenho uma... Como é a proteção? Não, o Edson Matoso é menino bom, ele é um garoto, não é bandido, não é subversivo, o Matoso não é isso, não é aquilo. Era um cara insatisfeito, indignado com a injustiça social, eu sempre busquei. E isso me custou, fui sindicalista e criou um embaraço. Né? Eu vivia mais... Quando eu fui tratar da minha aposentadoria, eu fiquei mais tempo na rua do que trabalhando. Mas, com a graça de Deus, a marca e o tipo do trabalho ficou muito forte. Quando eu vejo aquela menina, né, falando, eu não esqueço, eu fui para a aula e lhe vi, isso é muito legal profissionalmente. Sim. Como eu via, tem alguns lugares aí que eu chego, agora mesmo, no interior, em Garapé-Miri, Cametá, Barcarena, Santa Isabel, nessas andanças, as pessoas, eu me lembro muito, nossa, eu ia para a aula, eu só ia para a aula depois que o senhor terminava, eu fazia tudo para chegar para ver aquela história dos grandes momentos, melhores momentos. Então, que a gente valorizava bem porque as outras, com todo respeito, a questão do padrão, né? Passa aquela manterina e pronto. Então, eu é uma coisa que tem que mudar porque nosso esporte precisa de mais espaço, né? Mas eu vou te dizer uma coisa, Chave Remista. Eu vejo hoje a grande mídia, os últimos dos boicanos são da Rádio Clube, a equipe do Guerreiro. A da Marajoara, uma vez eu falar, até o Pinedo ficou assim, não é nada, vocês são resistentes. Mas esse tipo de padrão é meio complicado para o profissional. Porque quando o cara já é aposentado, trabalha num outro lugar, tem uma renda fixa e tal, é uma coisa. Mas quando você bota um jovem entrando, ou um cara que precisa daquilo para viver, é complicado para você trabalhar. É isso que eu ia te perguntar. O quanto, na tua época, ali, no início dos anos 90, que eu lembro que iniciou, inclusive, o projeto do Camisa 13 ali na RBA, porque, olha, eu puxo pela memória, Camisa 13, Bola na Torre, Globo Esporte e teve o SBT Esporte também. Por que na tua visão que esses programas não tiveram mais tempo assim no mercado? Era questão mercadológica mesmo, profissionais? Porque na rádio é uma coisa muito, muito consagrada, né? E para TV aqui em Belém, eu vejo que são poucos ainda. Tem o Zaire de manhã, tem o Guerreiro domingo à noite, tinha o seu programa no SBT. Como é que começou esse projeto de programas esportivos matinais e os vespertinos
e o Bola na Torre domingo? Quanto tu colaborou com esse processo? Olha, para mim foi um grande desafio, né? Porque o programa esportivo era um padrão. Era meio-dia. Uma hora, meio-dia e meia, ou no máximo à noite, ali na hora do jornal. Na Liberal, por exemplo, eu apresentei o bloco de esporte, era entre o jornal local e o jornal nacional. Sim. Então, no início da TV Liberal tinha isso. Eu cheguei a apresentar. O Liberal Esporte, eu já fazia essa história dos melhores momentos, o Globo Esporte, eu fazia isso, e não só os melhores momentos. Eu sei, é uma coisa muito minha, eu gosto daquilo. Eu sempre me coloquei muito no lugar do torcedor. Sim. Cara, tem até hoje pessoas que me mandam aí, sabe, coisa que eu não tenho no arquivo, tanto de um lado como... Agora, recente, me mandaram um gol do Jean, que foi um bicampeonato, que ele perdeu um pênalti. 100%. Porra, bicho, 100%, né? Sim, em 2004. E ele fez que golaço, né? Uhum. E quem me mandou foi um amigo lá de Ponta de Pedras, o Júnior Malato, que trabalha com o Jean. Trabalha com o Jean. O projeto Jean 10. E até eu fui aí, 2, 3 meses atrás, eu fui lá em Ponta de Pedras, onde foi um jogo, eu fui uma espécie de mestre de cerimônia, né? Foi o Jean, o Aguinaldo, seu boneco, o Júnior Amorim, aquele goleiro que era o modelo, cara, Jacques não. Era um goleiro do Remo, um cara gente boa pra caramba, eu não me dava assim. Era até para te ver, desculpa até, um cara super elegante, super simpático, né? E que era bonitão, não faz meu tipo, né? Não faz meu tipo, não. Mas o cara era bonito, pô. E o cara simpático e gente boa. O goleiro que o Remo teve, caramba, esqueci o nome do cara agora, que mancada. Mas eu não convivi o período dele de jogador. Sim. Então talvez, mas nós falamos lá, cara, esqueci o nome, e que tinha outro jogador que participava e foram jogar contra os veteranos de lá. Uma arena, um projeto que tinha. E então, na TV, no Camisa 13, eu tive a felicidade de participar desse projeto inusitado para a época. Um programa esportivo de manhã que foi o Camisa 13. Eu era presidente da CLEP, tinha acabado de assumir, e o falecido remista, apresentador Carlos Bahia, me convidou. Ei, Matoso, vai lá para a TV Cultura. E como eu era um cara muito cheio de... Hoje em dia eu estaria me aposentando da cultura, se não fosse tanto dengo meu, né? Proselitismo. Proselitismo não, vou dizer excesso de escrúpulo. Basta ser escrupuloso, mas era esse, não vou, porque não pega bem, eu sou deputado, e depois vão dizer que é influência, eu sei da cultura, que é emissora do governo e tal. Aí eu dei essa desculpa. Aí o Ronaldo Porto, que era meu diretor da CLEP, diretor de patrimônio, virou então e disse assim, olha, já que o teu problema é esse, a RBA está lançando um produto novo, que é o Camisa 13, e nós estamos procurando apresentador. Bora para lá? Agora tu não tem mais argumento, porque a RBA é uma emissora privada. Sim. Mas era o Jade que era o dono. Então, aí se o meu argumento era do público e privado, e eu sempre trabalhei em empresa privada, aí desculpa lá, mas eu cheguei primeiro do que o Jade na comunicação. Eu comecei em 1970, ele começou em 1980 e pouco, né? O Jornal Diário do Pará, que fez agora 40 anos, que era uma forma que ele tinha de disputar, de responder, de colocar os posicionamentos diante do poderio do Jornal Liberal, né? E televisão foi quando houve o falecimento do Jair Bernardino, que já assumiu, né? A Rádio Clube também, que era um grupo, eu cheguei lá, era o Ronaldo Passarinho, o Jader, era o Rogério Fernandes, Carlos Câmara e o Ramiro Nobre, que até faleceu recentemente. Era um grupo de empresários. Né? E a gente chegou, eu não fiquei lá nesse projeto, logo que a família Proença vendeu os direitos. Eu cheguei a comandar uns ensaios, mas depois fui sacado. Né? Também não pedi explicações. E aí eu digo, tá bom, Ronaldo, ok, tá. Amanhã eu te ligo, vou falar com o Camilo Centeno, conversar lá com os homens daí, te ligo. Aí ele me ligou cedo. Olha, já conversei com o Camilo Centeno, e ele disse que não tem nenhum problema. Então, vem aqui conversar com ele. Aí, conclusão, foi o primeiro projeto esportivo lançado de manhã, quebrando todos os paradigmas da televisão, acredito que brasileira. Sim.
Um programa diário, talvez, eu não vou dizer no final de semana, porque tinha um programa que era da cultura chamado Estádio. Eu me lembro que era um programa gravado e tal, mas nesse estilo do diário, da cobertura diária, como se chama o factual, foi o Camisa 13. Então foi um programa realmente que inovou na época e a gente percebia, aí as pessoas começavam poxa, começa muito tarde. Aí eu lembro que eu levei uma proposta para o Camilo, né, que era o diretor, eu falei com o Ronaldo Porto, né, que também nós perdemos esse ano. Eu disse, olha, o pessoal pergunta, por que não... Aí nós puxamos o Camisa 13 para 15 para as 7, porque nesses 15 minutos eu dava um resumo do programa. Então, por exemplo, o gol era só um gol. Você vai ver completa repetição no segundo bloco. Mas o torcedor já saía de casa, pelo menos com uma síntese das informações. Sim. Né? E ele ficava já prestigiando a gente, porque a gente considerou essa reivindicação do telespectador. E eu quero te dizer que, à época, o Bom Dia Brasil era um programa intocável em termos de audiência no país, que era apresentado pelo Carlos Monfort, que eu tinha conhecido num almoço que teve, né, um restaurante que tinha na época ali, pela Zé Malché, era lá em casa, era um restaurante super chique. Eu me lembro que eu fui almoçar lá com a Marta Corrêa, que foi rainha do Clube do Remo, uma moça muito bonita, carioca, era apresentadora da TV, com o José Carlos Raimundo, que vinha ser da família Moura Carvalho, um dos primeiros, foi um apresentador da TV, o Cacá, né? Cacá Raimundo. Um cara muito gente boa também. E o Carlos Monfort da Globo. Nós fomos almoçar lá nesse restaurante. E logo, anos depois, eu me confrontava na disputa de audiência e o Camisa 13 ganhou do Bom Dia Brasil, na pesquisa do Ibope na época. Então, isso foram feitos assim, interessantes, que eu tive a felicidade de participar desse projeto. Mas o Edson Matoso e Riqueto acabou uma situação lá acontecendo. Eu tive um atrito com o Ronaldo, não foi com a empresa em si. Aí eu acabei entregando, saindo de lá. Né? Aí veio o Zaire. Aliás, quando eu saí, antes que eu saí em 1983, quando eu saí da Liberal, também foi uma questão. Defendendo colegas, porque eu fazia rádio e TV, o pessoal dizia que ou um ou outro, e porque senão ia gente demitido e tal. Eu falei, pô, não vou. Aí, para mostrar isso, foi um erro. Um erro. Eu não culpo ninguém, não, cara. Não culpo ninguém. Mas é um erro de avaliação, talvez um pouco de arrogância da minha parte, arrogância por ignorância. Não era uma arrogância porque eu quero ser arrogante, era uma ignorância. Eu quis mostrar uma coisa aqui. Eu vou mostrar para eles que eu não preciso da televisão, quebrei a cara. Eu não preciso até hoje, eu estou vivo. Mas, quando eu digo não preciso, no seguinte sentido, se me chamarem para trabalhar, eu vou. O que eu te digo é o seguinte, eu não sou escravo de nenhum poder. Só isso. Eu nunca fui um cara... É uma questão de espiritualidade, uma questão de enxergar a vida, isso é uma outra... Eu não sou xirimbabo de ninguém. Eu não concordo em ser... Eu sou leal, subserviente não. Eu sou grato, subserviente não. É por isso que, às vezes, eu dou umas respostas atravessadas para algumas pessoas. Pô, o cara é mal educado. Não, não é ser mal educado. Você me ofende, só que hoje o bateu, levou, eu já estou mais, eu evito. E uma pessoa que me ajuda muito nisso aí é a minha mulher. Para com isso, menina. Tem um amigo meu, que é muito amigo, o pai até do Alex Ferreira. Sim. O Alexandre, que na época da paróquia da Trindade, ele dizia, porra, Matoso, tá ficando velho, não para de ter piti, pô. Ele disse que eu tenho piti. Porra, tu não para de... Não, é porque assim, a minha reação, ela é, mas assim, sem ódio, não tenho ódio de ninguém, não tenho espírito de vingança com ninguém. E as coisas que aconteceram foram equívocos da minha vida. E que eu te digo, enquanto o seu Rômulo foi vivo, ele me ajudou muito, ele me protegia. Ele gostava, ele sabia que eu não era bandido. Ele era um cara... Antes dele morrer, ele me chamou de volta para a TV Liberal. Venha para cá, aqui é a sua casa. Aí só que não deixaram ficar no esporte. Me botaram para apresentar o Jornal Amanhã. O Jornal Amanhã era esse jornal da Globo, aquele última edição. Sim. E o horário de verão, a gente sofria. Esse programa era apresentado 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Então, não tinha... A visibilidade era mínima. Aí a Nelma Nicolau, uma querida colega,
que chegou a ser Miss Pará, né? Foi uma pessoa muito bonita, pessoalmente, bonita como mulher, uma beleza realmente, mas beleza humana também. Né? Ela disse, poxa, Matosinho, era uma moça assim, bonitona, grandona, e eu, baixinha, né? Poxa, Matosinho, pô, não pode, eu vou. Ela foi falar com o Walter Guimarães e, poxa, seu Walter, deixa o Matosinho apresentar um bloco do Jornal Hoje. Aí ela preparava para mim e eu fazia o Jornal Hoje local, né? Esse Jornal Liberal, Sim. primeira edição. Eu apresentava um bloco e ela apresentava outro bloco, que era para garantir a visibilidade. Era uma visão humanista de uma colega de trabalho. Parceira, entendeu? Não tinha ciúme, tinha partilha, sabe? Então, essas coisas e eu não esqueço, não vou esquecer a atitude dela. Como eu não esqueço dessas outras pessoas, né? E aí, eu quando fui, aí houve uma brecha, parece que o Lúcio Flávio Pinto saiu e precisavam de um âncora, o Bom Dia Pará. Aí eu fui para o Bom Dia Pará. Legal. Em 1986 até 87, mas aí eu me meti numa greve, né? Embora sendo DJ, eu era meio rueiro, né? Aí eu era de um partido de direita, mas a greve era de esquerda. Apenas eu disse, olha, que era a manifestação da CUT, o PT era muito forte, a questão sindical muito forte, e algumas colegas que já eram jornalistas e já eram ligados aos movimentos de esquerda, e Matoso, vem, pô, tu és um cara, por causa de um histórico meu, né? Fui demitido em 72, participei de uma greve na TV Guajará, aí saí da televisão para defender emprego de colegas, né? Houve um pouco de boçalidade da minha parte. Né? Eu fiquei na rádio, mas aí eu não fiquei contente, acabei saindo e fui para a Rádio Marajoara. Na Rádio Marajoara eu me dispus com a direção, porque eu não concordava da horóscopo, eu acho que horóscopo era... Eu sempre fui um cara muito questionador. Para mim, horóscopo, naquele tempo, era dado assim, a gente só saía de casa depois que eu vi o horóscopo. E eu descobri que alguns horóscopos daquele não eram pesquisas. Eu sei que tem pesquisas, eu sei que tem estudos do zodíaco, eu não desconsidero, mas eu descobri que aquele horóscopo era escrito. Tanto que toda sexta-feira, no horário do escorpião, eu sou escorpião, aí eu lia lá, a senhora também? Então, talvez essa história do escorpião, né? Eu li agora, vamos lá, escorpião, nascidos de não sei o que de outubro, não sei o que de novembro, né? Escorpião, preste bem atenção às pessoas que lhe rodeiam. Invariavelmente era sexta-feira. Escorpião é firme, é vencedor. O signo de Escorpião, você é isso, isso, aquilo, outro. Mas não esqueça, estenda a mão a quem precisa. Aí eu digo, pô. Aí eu chamei o diretor, eu comecei a observar que toda sexta-feira, pô, o Escorpião, eu digo, pô, Robson, ele morreu até, esse camarada. Robson, de onde é que vocês tiram esse signo? É por isso que eu não gosto desse papo. Toda vez que eu dava o signo de Escorpião, aí eu botava uma mensagem do Papa João Paulo II, que era uma defesa, né? A Igreja Católica se posicionando contra a pagelança, contra a carta, contra a horóscopo. E eu li aquele documento para mostrar a minha posição, que eu era muito ativo na Igreja Católica, né? E eu, portanto, não aceitava aquilo, né? De o camarada sair de casa depois que houvesse o... Aí, quando eu vi quem é que faz, de onde é isso? Ele disse, pô, Matoso, eu vou te falar, mas não conta nada, pelo amor de Deus. É o fulano de tal, ele que escreve. Eu digo, filha da mãe. Aí eu cheguei lá, olhei, ele estava... O que é que tá fazendo aí, meu? Ah, nada, posso ir. É tu, né, Patife? É tu que escreve horóscopo, tu fica inventando e eu mentindo pro povo. Não, Matoso, não é isso, é porque sabe como é que é, a gente tem que criar. E papai, digo, mas vem cá, e esse papo de sexta-feira, eu nunca recebo, eu só tenho que dar, pô. Era a famosa sexta-feira. Pô, Matoso, não esquece aí, como graças a Deus eu tinha um poder aquisitivo. Além daquela altura, eu era parlamentar, mas eu era um cara que gravava muito comercial. Sim. Eu diria que naquele meu período, eu fui um cara privilegiado, eu ganhei muito dinheiro. E eu normalmente ajudava alguns colegas, eu não olhava muito. E eu me lembro que eu fiz um contrato com a Souza Cruz, né? Eu fiz um contrato de 2 anos que eu ganhei em 2 anos da Souza Cruz
que representava 10 anos de rádio e TV. Um contrato que eu fiz de gravação de audiovisual, essas coisas todas. Eu tinha um contrato exclusivo do Jumbo. Então, o Jumbo eu gravava um comercial por semana, era o meu salário da rádio e TV junto. E, invariavelmente, o Jumbo tinha, quando esses eventos, tipo assim, Carnaval, né, Páscoa, eles queriam vender os produtos, vamos lá, Dia das Mães, Festa Junina, não faltava evento. Julho, férias, Dia dos Pais, Sírio, Natal, bicho, era 3, 4 textos comerciais que eu gravava por semana. Era 4.000 cruzeiros, pô. Então, 4 eram 16 mil. Por que eu saí? Boçalidade minha. Falta de visão. Falta de visão. É por isso que hoje eu recomendo muito aos mais jovens. Calma, dá uma olhada, faz uma leitura. Não tinha, eu não tinha preparo para isso. Perfeito. E eu apanhei. E aí as coisas foram... Eu fui sempre me dispondo. A saída, até chegar no SBT, que eu também me dispus, né? Porque aquela questão daquele jogador que... Pois é, isso que eu ia te perguntar. Inclusive, nosso tempo aqui está corrido. Tá vendo? Né? O Matoso tem compromisso depois. Eu nem lembrava. Puxar a conversa comigo é um negócio sério. Eu ia te perguntar, porque eu lembro do teu programa, um programa que te falava não só do esporte profissional, mas também falava muito da questão futebol amador, da base, que é hoje o nosso grande problema. E a gente está agora, nesse teu momento aqui de campanha, o quanto que é importante, foi importante o teu trabalho no SBT, de divulgar esse esporte amador, para identificar o quanto que ainda precisa de um trabalho específico para que a nossa sociedade paraense, principalmente, evolua, a gente tire os frutos aqui do futebol amador e traga para a dupla Repá. Pois é, eu costumo dizer o seguinte, será que essa geração nova ficou mais burra, preguiçosa? Pois é. Ou falta oportunidade? Tá certo? Porque a gente vê um bocado de garoto querendo praticar esporte aí. Você chega nessa caminhada aí, a primeira arena que eu fui foi ali porque hoje essas arenas todas do futebol, ele já não é mais como lá 40 anos atrás. Hoje em dia, grande parte, ou todos os políticos, eles são padrinhos dessas competições com intuito político. Sim, sim. Tá certo? Ele reúne aquela comunidade. Eu me lembro que eu cansei de fazer, se você for ver no YouTube, quando eu fazia o Gente da Gente na TV Grão-Pará, porque o arquivo do SBT não tem muita coisa, a gente não vê, alguns que colocam, mas assim, eu fiz eventos no Barreiro, na Vila da Barca, em Valdecães, no Marex, tem agora como tem no Curuçambá, porque eu devo ir esse final de semana, lá com o Nivaldo do Estrela, faz um trabalho belíssimo, são 3 campos, até o Remo disputa. Remo, Tuno, Paysandu disputa com o nome do Lobinho. O Remo perdeu pro time do Ventania. O Vila Rica, na decisão da Copa União Sub-18, perdeu na semifinal. Estava lá o Paulo Araújo, o Mendes, meu Deus, até o filho do Mangaba, né? E é parente do Fábio Bentes, aliás, esqueci o primeiro nome do camarada. A gente estava conversando sobre esporte e vendo como falta apoio para essa base. Como é que o Ari do MPA do Guamá e o Nivaldo do Ninho dos Cobras do Estrela, um filho já, como é que eles conseguem organizar aquele evento fantástico, desde a base de 13, 14, 15 anos, indo até o Sub-20, e a federação não consegue? Não consegue. Eu espero que o Ricardo Gluckpol dê um novo caminho, dê um novo olhar para essa competição. E o derramamento do dinheiro do governo do Estado tenha critérios. Matoso, tem critério, Matoso. O governo faz a parte dele. Eu vi essa desculpa, porque eu questionei num debate que houve na Assembleia Legislativa. Não pensei, eu fico só falando aqui, não. Houve um debate na Assembleia Legislativa sobre a questão das ações governamentais e as modalidades amadoras. Aí um deputado consegue reunir, porque 2, 3 seus assessores têm esse vínculo, reúne aquele povo todo, sai todo mundo com diploma. Pai d'égua, é lindo o diploma, ganhar uma medalha do parlamento, reconhecido, mas o cara fica liso. Não tem projeto, não tem planejamento, não tem organização, não tem distribuição de recursos como devem ser, como, por exemplo, o mestre Márcio, de Karatê do Barreiro, que eu conheço desde 8 anos de idade, na época, que aquela área era tudo de madeira, a ponte, e depois melhorou com a macrodrenagem, aquela área da Mirandina, Estela de Maroja, etc, etc.
O rapaz até hoje lutando, e o filho dele vai desenvolvendo essas modalidades de tatame, hoje como praticante de jiu-jitsu. E tem até um filho que é autista, que é uma outra questão, onde tem escola nesse estado, que administrador tirou o cuidador, porque não dá voto. É despesa. Despesa uma ova, é direito constitucional. E a quantidade de crianças, às vezes, que dentro de casa não tem os pais assumindo a situação de autista, tá certo? Não quer admitir, não faz o encaminhamento dele por falta de esclarecimento. E às vezes vai parar numa escola que não tem gente especializada para tratar. Isso é fato. Eu estive agora num evento que eu não vou citar o local, onde o professor dizia: Edson, e eu estou aprendendo nessa minha andança. Aprendendo mais ainda, que é uma outra problemática, o exercício das políticas públicas nessa direção. Não é só... Sabe o que é que ficou convencionado? A mídia mostra. Está tudo lindo, o prédio está lindo. A pintura, a magnitude, a infraestrutura, as coisas gigantescas. Mas chama um governante desse, eu converso. Se que qualquer um, para andar de ônibus 11 horas da manhã, meio-dia, e ver a necessidade que o trabalhador desse tem que andar de ônibus. Tu andar no teu carro ar-condicionado é uma beleza, pô. Aí tu ficar na Assembleia Legislativa preparando o projeto, o assessor mandando o governo aprova e não aprova, e depois aparece na mídia dizendo que está tudo... Eu me irrito falando disso. Eu me irrito porque, infelizmente, a mídia hoje em dia, ela não retrata a realidade real. Desculpa aí desabafo. A colocação, como é que chama? A redundância. Redundância. Tá certo? Não mostra a realidade real. Quando você fala da maravilha, zeramos os exames. Mentira! Zeramos as cirurgias. Mentira! Zeramos as consultas. Mentira! O UBS que fecha meio-dia. Você não pode adoecer depois de meio-dia em localidades próximas a Belém do Pará. Eu não estou falando de longe, porque infelizmente, ou felizmente, a minha campanha sou eu, Deus acima de tudo, as pessoas que estão alavancando. Não tenho apoio de vereador nenhum, que tem que correr atrás dos seus protetores. Não tenho apoio de prefeito nenhum. Não tenho apoio de nenhum candidato ao governo do Estado. Não tenho apoio de nenhum deputado federal. Não tenho, eu sou ruim, né? Esse cara deve... Não tem apoio de ninguém. Pô, como é que eu sou ruim? Que se eu estou entre os 80 mais citados candidatos a deputado estadual, você não tem nenhuma bandeira na rua. Porque o derramamento de dinheiro, eu te garanto que não é dinheiro do bolso dos candidatos. Me provem. Tu vai ver a prestação de conta. Me lembrei agora o Hélio Gueiro, me engana que eu gosto. Mas não tem como provar, não, é só você ver, cara. É só você contar. Você vai nos quarteirões de Belém hoje em dia, tu vê um candidato, tu tá com inveja, eu não tenho inveja do que é errado, pô. Eu não tenho inveja, porque eu quero que como é que tu me comprovas um candidato que tem 50 pessoas carregando uma bandeira do lado e 50 pessoas do outro lado, portanto, total de 100. Então, vou te falar de uma rua e de um candidato e de um bairro e de uma cidade. Eu não vou falar de boa parte dos candidatos. É cinquentinha para cada um. Multiplica por 100. Quanto é 50 vezes 100? Só que cada um ganha 250 por semana. Matoso, tu tá ficando doido. Por quê? Não, porque é 80 aqui no meu bairro. Tá. Mas eu prefiro fazer a média de 50. Porque tem até de 100. Tem até de 100. É o que a gente ouve. Olha, Matoso, eu peguei 50 lá, mas fica tranquilo que o voto é teu. Mas eu não estou descomprando, não. Foi aquele cara que me deu o dinheiro, é isso que eu digo. Pega a grana dele, que não é dele, nem fala contigo. Eu estou aqui, me sujeitando ao cara, qual é a tua? O cara, às vezes, diz o desaforo para mim. Eu ouço, claro que eu ouço. Porque todo político é ladrão. Eu disse, não, o político que tu votou é ladrão, eu não sou. Tu não votaste em mim, pô. Todo político é igual. Não, eu não sou igual a todo político. Todo mundo entra lá porque é o político que você votou. É o político com quem você anda. Eu não. Eu costumo dizer que eu não tenho ficha. Aí eu sou boçal, eu não sou. É minha obrigação procurar e ser correto. Eu tenho deslize? Claro que eu tenho, pô. Claro que eu tenho. Ainda digo mais. Se eu escapei dessa Covid, alguma coisa tem para eu fazer ainda no mundo, no planeta. Porque morreu meu segundo irmão, eu sou mais velho. Morreu a minha
terceira da prole, tá certo? E aí um outro adoeceu, ficou ruim, e eu estou vivo, cara, eu tenho que cumprir alguma missão. Amém. Eu creio assim, amém. Vai ser sim. Então, se é pela política partidária, eleitoral, é a vontade de Deus. Uma senhora disse, uma senhora até evangélica, ela disse, para de falar isso. O Espírito Santo sabe que é a vontade dele, e você já disse, então, é a ação do Espírito Santo. Pensa assim, tudo que estiver acontecendo na tua vida é o Espírito Santo agindo. Só que até hoje, para você falar no nome de Deus, mas eu sei que quem fala e usa o Espírito Santo, o pecado é pior. É. Joga pedra no Jesus, esfaqueia, dá vinagre em vez de água, até aí tudo bem. Mas não mexe com o Divino Espírito Santo, que a história é outra. Então, bicho, hoje em dia tem muita gente usando o nome de Deus em vão. E foi uma coisa que eu aprendi com a minha mãe lá atrás. Não, e é uma oração, né? Não usar o seu santo nome em vão. E tem gente que agarra a fé, a necessidade das pessoas e usa isso. Usa. Mas, Matoso, não julga, porque já que você fala tanto no Evangelho, na Bíblia, está lá escrito da mesma forma que julgares, tu serás julgado, é verdade. Aí eu procuro me policiar, para não ficar jogando pedra, porque uma vez eu ouvi um frei dizer, quando eu fui confessar, frei, eu não aguento ver esses políticos corruptos, safados, esticando a língua para receber a comunhão. Ele disse, pois é, meu filho, enquanto isso você fica do lado de fora criticando, e ele está ali, infringindo, sem condições da comunhão, mas uma hora dessa ele cai do cavalo, aí lembrando da história de Saulo de Tarso, ele cai do cavalo, se salva e você vai ficar feito um fariseu. Continue como publicano, reconheça os seus pecados, os seus erros, busque o perdão de Deus e procure agir corretamente. Não faça como o fariseu que diz que faz isso, aquilo, outro, mas é um bandário, é um corrupto, é um sem vergonha. Tá certo? E se utiliza apenas do nome de Deus para enganar os outros. Mas não fique apontando, porque você vai se sentir mal. Por isso que eu não me sinto mal das coisas. O que não dá para ver é a mídia, e isso é uma coisa que o pessoal diz, Matoso, mas tu é um grande narrador, Matoso, tu és isso, tu é aquilo. Eu digo, mas eu estou fora. Por que está fora? Eu digo, pergunta para os caras por que eu estou fora. Agora, tem um detalhe, como não dá mais para eu narrar, reconheço que eu não tenho mais aquele mesmo pique. Eu te diria, hoje eu sou narrador de melhores momentos. Né? Então, para mim, hoje seria o seguinte, bota o Edson Matoso em campo, já estamos com 48 minutos, 3 minutos, o árbitro parou, vai dar mais um minuto, coloca o Matoso, está 4-0 para nós. Aí eu saio para comemorar a vitória, para não correr o risco de fazer o gol contra. Então, isso que eu tenho visto do futebol pelada. O menino ali na arena, tio, pague o refra. Aí eu falei, porra, não posso pagar. Eu cheguei olhando, aí o cara acha que eu sou ruim, porque ele não conhece a regra do jogo eleitoral. Porque se alguém estiver filmando, eu meter a mão no bolso, como eu me irritei um dia desse com um camarada. Coitado. Ele está certo. Ele virou e disse assim, isso é de político, bicho, eu abri a porta de carro. Meu irmão, eu faço isso todas as... Porque eu planto banana. Eu vivo hoje de um complemento, né, um pedaço de terra que eu tenho aqui na região metropolitana. E eu, está aqui, olha, o pai dele compra, ele quer marretar, quer pagar 1 dúzia e levar 2 dúzias de banana orgânica, macaxeira, tem 3 tipos de macaxeira, ovos, essas coisas. E aí o que é que acontece? Como eu não estou tendo tempo de vender, está sobrando mais ainda. Sempre há o excesso. Eu sou contra o desperdício e a gente dá. Só que o camarada achou que, como está o adesivo no meu carro, e não foi nem eu, foi a minha mulher que pegou, você não quer essa penca de banana? O cara, não é de político, porra, disse, toma a banana dele. Eu sempre fiz isso. Mas agora, como é de político, aí eu não posso mais dar a banana. Aí eu digo para o pessoal lá, já dá, para depois não dizerem que eu, tá aí, leva lá para os parentes e tal, para não dizer que eu estou trocando voto por banana, era só o que faltava. Banana, ovo, ovo até eu parei, que agora com o negócio de campanha eleitoral, né? Então, aí só concluindo a história da Arena. O menino chegou lá comigo e disse, tio, ajuda aí na Arena que a gente não tem. Quanto é? É 120 reais uma hora. Eram 26 garotos. Eles deviam dividir aquele tempo. Um gol, né? Eu saio, aquele tempo sai para jogar todo mundo. E a maioria não tinha. E o do refre, que é o do lanche, que é não sei o quê. Aí o que é que acontece? Aquele menino não tem. Vem alguém e diz, leva esse pacote bem ali,
Aí o cara vai, leva o pacote e volta. Toma lá o da Arena. Tu sabe o que é que tinha naquele pacote? Né? E se alguém tivesse vindo, aquele menino que estava sendo avião, poderia ser vítima. Levar um tiro de uma bala perdida, qualquer coisa parecida. Então, quando não há governante, há o traficante. Então, o que eu quero te dizer, isso é antigo esse discurso. Quando eu comecei a minha lida política comunitária, esse era um dos primeiros discursos. Por que o traficante é idolatrado em várias áreas? Porque ele faz o que o governo não faz. Tá certo? Tu está apoiando, eu não estou apoiando, eu estou dizendo que é fato. E aí, se eu for eleito, anota aí, está na minha plataforma de campanha. Um jogo daquele, de uma arena daquela, no final de semana, com o lanche dos meninos, um pão com salsicha, ou um pão com ovo depois, um refresco bacana, não precisa ser o refrigerante, não dá R$200. No mês, R$800. Pô, 800. Mas tem 1.000. Pega os R$800 e multiplica por 1.000, dá 800 mil. Isso é troco para o governo. É só ver o que está sendo gasto agora na campanha eleitoral, o que está sendo jogado, os caras pegam, enquanto eu fico dando meu santinho regrado, que os caras, porra, Matoso, tu é miserável. Não, isso é dinheiro, é doação, me deram com amor, com carinho e respeito. Eu não vou pegar e toma lá, o cara ele não é distribuidor de santinho, de panfleto. Dá 10, dá 15, dá 20, qual é o teu porcento? O que é que você acha? Não, me dá aqui 20, eu dou os 20. O cara pega, toma lá, aí tu vê jogado tudo na rua. É igual cartaz. Me disseram que é proibido o cartaz, mas as pedras estão cheias de cartazes. Sabe por quê? Porque esses que botam cartazes na rua, eles têm dinheiro para pagar multa, pô. O povo tem que saber disso. O povo tem que saber disso. Está proibido os cartazes de papel, mas a cidade está cheia de cartazes de papel, porque mandaram fazer, e aí joga a Deus dará. Porque eu vi numa gráfica, olha, Matoso, não faça isso. O cara cortando os cartazes de uma certa candidata. Olha, essa aqui não... E ela tem grana. Qual é o lance? Um candidato desse poderoso que bota os cartazes aí na rua, se a justiça pegar, porque tem que ser por que tu não denuncia? Eu? Os caras vão saber que foi, ainda vão me chamar de cagueta. Vou ficar na zona de tiro. Será que ninguém está vendo? Está lá tudo aí, espalhado na cidade, cartazes de candidatos de todo tipo. Porque se ele for multado, 5 mil é troco para ele. Se ele for multado a segunda vez, 10 mil é troco, é bicharia, o dinheiro não é dele, pô. Para mim faz falta. Então, verdade. É possível, eu estou falando só em arena, onde dali tu podes tirar um jogador. Mais do que isso, como eu vi nos quilombolas aqui de Santa Isabel. E ali no Paricatuba, que eu vou domingo cedo de manhã, você tira a criança do ócio. Ele estuda de manhã e à tarde faz o quê? Porque as tais das escolas de tempo integral, por enquanto, é só falácia de campanha. Mais uma vez, quero te agradecer. Você te assustou? Muito obrigado. O Chá de Revista, ele é um cara super light. Eu gosto muito de ver, porque essa parte, ela me... Eu sei. Me deixa te mexe contigo. Em ver que as pessoas continuam sendo enganadas e se deixam enganar. Então, eu acredito naquelas pessoas que têm esse espírito que eu estou defendendo aqui. Porque eu tive chance de ser rico. Eu fui deputado 3 vezes, pô. Eu fui constituinte. Eu poderia bastava ter dito, sim, senhor. Onde é para assinar? Bastava eu ter feito isso. Porra, tu acha que eu vou querer fazer agora, com 70 anos de idade, que é uma outra preocupação que eu tenho? Somos mais de 900 mil de pessoas idosas no Pará e não tem política pública para os idosos que tomam conta dos netos, das crianças mais novas, enquanto os pais saem para trabalhar. Que se faça creche para as crianças, mas se cuide de uma alternativa semelhante para as pessoas idosas que ficam jogadas nas casas, abandonadas. Às vezes nem é por má vontade, é porque não tem alternativa. Isso está também no meu... Matoso, mais uma vez, muito obrigado. Sei que tem compromisso agora. E galera, fiquem ligados. No próximo episódio, se Deus quiser, estaremos ao vivo com mais um convidado especial. Tamo junto, forte abraço. Valeu. Faltou dizer o meu número, 90. Aí, tá aí, ó, tá aí, ó. Tá vendo? Isso que a minha mulher aí, fala. Pede voto. Vota em mim. Vota em mim. Chore por mim. 90. Não chore por mim, vamos sorrir. 90, 321. Show, galera. Forte abraço e até a próxima. Valeu. Obrigado, pessoal. Obrigado aí. E a minha mulher...
Obrigado.